Bom dia, hoje vamos apresentar o seminário de Mecânica dos Fluidos. O nosso grupo é composto pelos integrantes Juan Pierre Paulo de Faria, Rafael Gavioli Guzzo, Victor Rafael Ribeiro Silva. Nosso grupo ficou com o tema de empuxo, flutuação e estabilidade. Flutuação. O que é flutuação? O cientista grego Arquimedes, 287 a 212 a.C., descobriu o princípio da flutuação, que quando um corpo é colocado em um fluido estático, ele é empurrado para cima por uma força que é igual ao peso do fluido que é deslocado pelo corpo. Aqui na figura podemos observar um navio petroleiro com um deslocamento de fluido muito grande para poder ter a sua sustentação, sua flutuação estática. Flutuação. Para mostrar como isso acontece, vamos considerar o corpo submerso, na figura 6. Aqui o Victor Rafael irá dar mais detalhes. Devido à pressão que o fluido exerce, a força resultante vertical atuará de baixo para cima na face inferior do corpo. Essa força é equivalente ao peso do fluido contido em cima dessa superfície. De modo semelhante, a força resultante, devido à pressão, atua de cima para baixo sobre a superfície superior. A diferença dessas forças é a força de flutuação, que é equivalente ao peso de uma quantidade imaginária de fluido contida dentro do volume do recipiente. Essas forças atuam através do centroide de flutuação, que está localizada no centro do volume do líquido deslocado pelo objeto. Quando a densidade dos fluidos é constante, essa força permanecerão constantes, independentemente da profundidade em que o objeto é colocado dentro do fluido. Agora vou falar um pouco sobre o densímetro. A sua principal função é medir a densidade relativa de um líquido. Aqui podemos ver na figura 2 como é este equipamento. Ele consiste de um tubo de vidro, ou, é lógico, transparente, com peso em uma das extremidades. Aqui, como podemos ver, que tem um laço de chumbo para que ele possa ficar, vamos dizer, afundando dentro do líquido, e podemos ver como é realizada a leitura da medição que ele nos mostrará. Aqui vou explicar mais um pouco sobre o densímetro. Se colocarmos ele em água pura, podemos ver que ele está flutuando em equilíbrio. Isso ocorre quando o peso do fluido é igual ao G da água vezes o volume de água deslocada. Aqui na figura 3 podemos ter base como isso ocorre. Aqui embaixo no W temos um peso que vai fazer o deslocamento desse fluido. Temos o FL, que é a força de flutuação, e o 1, que é a média da densidade, a média da... Me fugiu o nome agora no momento. Pode passar, por exemplo. Aqui eu vou explicar sobre o densímetro, o que ocorre quando colocado em outros tipos de líquido. Ele irá flutuar mais alto ou mais baixo. Isso dependerá do peso específico do líquido em relação à água. Passa para nós. Aqui temos as fórmulas para podermos descobrir qual vai ser a densidade relativa desse líquido. Podemos ver que é volume, aqui na primeira equação, volume mais a altura da área transversal, a área, o G aqui, ó,
Na segunda equação, podemos ver que é o peso do fluido igual ao peso específico do fluido, porque cada fluido existe um peso específico nele para que... essa ficou ruim. Temos o SI, que é a densidade relativa, que aqui podemos obter qual vai ser a densidade do fluido em comparação com a água. Vou passar a visão. Então, eu vou explicar de uma maneira mais visual o que o Juan falou sobre. Então, se a gente pegar um sistema com um fluido, aí vale ressaltar que esse fluido não precisa ser apenas líquido, pode ser também gasoso. No caso, a gente pegou líquido para facilitar a visualização. Então, caso a gente adicione um objeto nesse sistema, como não está se retirando nem adicionando o líquido, logo o volume que o objeto irá deslocar vai ser proporcional ao seu próprio volume. Assim, aquela faixa amarela corresponde ao volume de líquido deslocado. E esse volume de líquido deslocado vai causar um peso. E como o objeto que está inserido não possui movimento nem para cima nem para baixo, então vai haver uma força de reação referente ao peso do líquido deslocado. Pela segunda lei de Newton, a gente consegue que a somatória de força é igual a massa vezes a aceleração. E pelo objeto estacionário, a gente sabe que sua aceleração é igual a zero. Assim, a gente tem que a força R, a força de reação, menos a força de peso do líquido deslocado é igual a zero. Assim, a gente tem que a força de reação é igual ao peso do líquido deslocado. Porém, a gente sabe... Aqui a gente tem que o força-peso é a massa vezes a gravidade. Porém, relembrando a fórmula da densidade, a gente sabe que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Isolando-se a massa, tem que a massa é igual a densidade vezes volume. Assim, substituindo na fórmula da reação, a gente tem que a força de reação vai ser a densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Essa força de reação a gente chama-se de força de empuxo. Agora a gente pode analisar que, apesar do objeto estar submerso, ele sofre força de pressão em ambos os sentidos e direções. Então a gente se preocupa em analisar e ver qual que vai ser a força resultante. Segundo a lei de Stevens, a gente sabe que a diferença de pressão ela é igual ao peso específico vezes a profundidade. Se analisar horizontalmente, a gente vai ter o perfil de pressão crescente de cima para baixo. Porém, do lado direito e do lado esquerdo, eles são semelhantes, só mudam o sentido. Então essas forças se anulam, mostrando que o objeto ele não vai sofrer força resultante horizontalmente. Porém, se você analisar verticalmente, você vai perceber que na parte de cima do objeto ele possui uma profundidade menor que a parte de baixo do objeto. Portanto, a pressão que é realizada do fluido sobre o objeto na sua parte inferior é maior que na parte superior. Se analisarmos o tamanho da flecha que indica a intensidade dessa força, podemos ver que a de baixo é maior considerando a de cima. Assim, se realizarmos uma somatória de força, a gente vai ter uma força resultante apontando para cima. Quando o objeto é submerso a um tipo de fluido, há três tipos de sustentação desse objeto em que ele vai ser causado. Aqui a gente tem o repouso. O que acontece em repouso? Ao inserir o objeto, ele não vai se mover nada.
ele vai continuar na posição em que tu inseriu. Logo, a força de empuxo vai ser igual à força peso. Abrindo-se a fórmula já deduzida, a gente tem que a força de empuxo vai ser a densidade do líquido deslocado vezes a própria velocidade desse líquido deslocado vezes a gravidade. E a força peso desse corpo vai ser a densidade do corpo vezes o volume desse corpo vezes a gravidade. Se isolarmos, se assim a gente pode dividir a gravidade de todos os lados, restando apenas a densidade do líquido vezes o volume deslocado é igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo deslocado. Se a gente passar dividindo o volume deslocado para o outro lado, a gente vai ter que a densidade do líquido vai ser igual a essa fórmula. Porém, como eu já falei anteriormente, a gente não adicionou o fluido a esse sistema, nem retirou. Então, a gente sabe que o volume do corpo vai ser o mesmo que o volume de líquido deslocado. Então, fazendo esse corte, a gente vai ter que a densidade do líquido é igual à densidade do corpo. No caso em que o objeto está flutuando, a gente vai ter que a força de empuxo ela é maior que a força peso. Assim, se abrirmos as fórmulas igualmente, a gente vai chegar nessa fórmula aí. Se dividirmos a gravidade de ambos os lados, podemos passar por esse passo. Isolando a densidade do líquido, a gente vai ter que a densidade do líquido vai ser maior que a densidade do corpo. Porém, vale ressaltar uma ideia agora, que apesar do volume do corpo você confundir com o volume do corpo total, na verdade, você tem que se utilizar o volume do corpo que está apenas submerso. Assim, o volume do corpo ali que aparece na equação, ela é diferente do volume do corpo total. É apenas o volume que está submerso. O que eu coloquei aqui nas fórmulas. E nesse caso aqui, do totalmente submerso, apenas muda que a força peso ela vai ser maior que a força de empuxo. Fazendo todas as simplificações, a gente vai ter que a densidade do corpo ela vai ser maior que a densidade do líquido. E como o Juan explicou anteriormente, é desse princípio de densidades que o densímetro funciona. Bom, agora eu vou explicar um pouco, brevemente, sobre a parte da estabilidade. Um corpo ele pode flutuar em um líquido, ou um gás, ou qualquer meio que seja, por 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estável, o equilíbrio instável e o equilíbrio neutro. O equilíbrio estável é o equilíbrio que ocorre quando é aplicada uma força em um corpo e ao ser liberada essa força desse corpo, esse corpo ele vai retornar à sua posição de equilíbrio inicial que estava antes de ser aplicada essa força. E com isso a gente tem o equilíbrio estável. O equilíbrio instável é que independente da força que você aplicar no corpo, sempre a partir do momento que tem uma força aplicada nele, ele vai deixar o ponto de equilíbrio inicial e ele não volta nunca ao seu ponto de equilíbrio estável, digamos assim, porque o corpo ele estaria em equilíbrio, aplicou-se uma força nele e ele sai do equilíbrio e não consegue retornar. Já o equilíbrio neutro, ele é um corpo que vai ficar permanentemente em sua posição, independente de uma força exercida sobre ele, ou seja, o corpo ele sempre vai ficar parado, nunca vai se desequilibrar, digamos assim. Aqui nessa imagem a gente pode ver que quando você se faz análise da estabilidade com relação ao seu centroide e o centro geométrico dele, dependendo do como for aplicada a força, nós podemos observar que a estabilidade vai variar com relação ao momento de estabilização que ocorre em determinados corpos.
Bom, e portanto, para dar só uma breve explicação, um corpo flutuando, ele pode estar em equilíbrio estável, instável ou neutro. Se o seu metacentro M estiver acima do centro de gravidade G do corpo, então o corpo flutuará em equilíbrio estável. Já se o M, o seu metacentro, estiver abaixo do seu centro de gravidade, então o corpo estará instável. E se o seu metacentro estiver alinhado com o seu centro de gravidade, ele apresentará um equilíbrio neutro. Bom, e por fim, para exemplificar esse nosso seminário, a gente escolheu esse exercício, onde nele uma balsa em formato de paralelepípedo tem uma área de 10 metros quadrados de base em contato com a água, cuja densidade é de 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro a menos 3. Nessa situação, a balsa flutuará, estando submersa 7,5 centímetros de sua altura, ou seja, só a parte que se encontra dentro da água é esse valor. Um homem, após subir na balsa, espera a água se acalmar, verifica que a altura submersa torna-se 2,8. Então podemos ver que na imagem da esquerda a gente tem apenas a balsa e na imagem da direita um corpo presente, seria um homem, e com isso ele afunda mais esse corpo dentro da água, a balsa no caso, passando a ser 2,8 centímetros agora. E nesse exercício a gente quer saber a massa do homem. Bom, no esquema da esquerda, podemos ver que temos um corpo com o peso da balsa puxando para baixo, o empuxo desse exemplo, tipo, a reação que isso ocorre é a reação 1. E já no esquema da direita, podemos ver que o peso da balsa mais o peso do homem, ele vai ter um outro tipo de empuxo, uma outra reação que acontecerá. Bom, sabendo que o peso da balsa é igual ao empuxo 1, trabalhando nessa fórmula e sabendo que o peso da balsa mais o peso do homem é igual ao empuxo 2, a gente sabe que, substituindo o peso da balsa, a gente sabe que o empuxo 1 é igual mais o peso do homem igual ao empuxo 2. E já demonstrado anteriormente que o empuxo é a densidade vezes o volume de área que está em contato com a água vezes a gravidade, a gente trabalhando nessa fórmula, teremos que o peso do homem é o empuxo 2, que é o do conjunto, menos o empuxo 1, que era só o empuxo quando só tinha balsa sem o homem. Temos que o peso é a massa vezes a gravidade, o empuxo 2 é a densidade vezes o volume 2, que está submerso, vezes a gravidade, menos a densidade vezes o volume 1 da reação que está submerso sobre a água, vezes a gravidade. Com isso, simplificando a gravidade em todos os termos, temos que a massa é igual a densidade vezes, e expandindo a equação do volume, que é a área da base vezes a altura, temos que a massa é igual a densidade vezes a área da base vezes a altura 2, menos a densidade vezes a área da base vezes a altura 1. Aplicando os valores que temos no exercício, temos que a massa é igual a 10 ao cubo vezes 10 vezes 8,2 vezes 10 a menos 2, menos 10 ao cubo vezes 10 vezes 7,5 vezes 10 a menos 2. Teremos, realizando os cálculos, que a massa é igual a 820, que é o empuxo 2, menos 820, perdão, que é o empuxo 2, menos 750, que é o empuxo 1, e subtraindo de 820 o valor de 750, temos que a massa do homem é de 70 kg. Bom, agora o exemplo 2 que a gente irá realizar, a gente tem um objeto com densidade igual a 800 kg por metro cúbico é inserido em um recipiente onde está preenchido por água, o qual a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. Sabendo que o objeto flutua,
calcule a porcentagem do corpo que está submerso na água. Bom, aqui embaixo temos o esquema demonstrando um recipiente cheio de água, onde temos um objeto em amarelo, e nele nós temos uma reação de peso, que é demonstrado pelo P, e o empuxo, que é a setinha com o E. Bom, sabendo que o peso é igual ao empuxo, trabalhando com essa fórmula nós temos que o peso é a massa do corpo vezes a gravidade, e o empuxo é a densidade da parte que está imersa sobre a água vezes o volume que está imerso na água, vezes a gravidade. E sabendo que a massa do corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo, trabalhando na fórmula temos que a densidade do corpo é vezes o volume do corpo vezes a gravidade é igual a densidade imersa vezes o volume imerso vezes a gravidade. Por termos a gravidade em ambos os lados da equação, dividindo ambos os lados pela gravidade, temos que a densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual a densidade imersa vezes o volume imerso. Agora, substituindo os valores que nós temos no enunciado do exercício, a densidade do corpo é de 800 vezes o volume do corpo é igual a densidade da água, que é 1000, vezes o volume imerso na água, no caso. Temos que, multiplicando em cruz, né, isolando os termos, temos que 800 sobre 1000 é igual ao volume imerso sobre o volume do corpo. Retrabalhando na fórmula, no caso simplificando um dos zeros, a gente tem que 80 sobre 100 é igual ao volume imerso sobre o volume do corpo. E com isso chegamos que o volume, a porcentagem do volume imerso do corpo sobre o volume da água é de 80%. Bom, esse foi o segundo exercício que nós realizamos. Bom, então é isso. Agradeço pela atenção e um bom dia. Se inscreva no canal.